Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h40 e hoje é o Dia Mundial da Atividade Física, como eu já disse, né? E é muito legal, né? Saindo aqui jovens, um treinador. Hoje o assunto aqui é esporte. E também está aqui no estúdio o Dr. Rodrigo Gibim, médico do esporte, cirurgião vascular. E a gente vai falar a respeito de um assunto também que deve incomodar bastante, né? E deve ser muito comum, que é a inflamação crônica, né? Bom dia, doutor Rodrigo, satisfação em tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, Márcio. Bom dia, André. Bom dia, Ellen. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Vamos explicar o que é essa situação, né? De inflamação crônica. E é legal, né? Acompanhar os atletas saindo aqui do estúdio. Ótimo, né? Ótimo. Saber que tem uns bons frutos aqui, né? Na cidade, um vislumbre aí de atingir metas nacionais, internacionais, nível internacional, né? Quem sabe aí nível olímpico, então é sensacional, né? Muito legal. Agora uma inflamação crônica, né? Todo mundo, tem gente que fala assim, não aguento essa dor, né? Ninguém deve viver com dor, né? Como é que se trata, como é que acontece uma inflamação crônica? Então, Márcio, na verdade, essa questão da inflamação crônica relacionada a múltiplas doenças não é dor, tá? Não é dor, esquece isso. Os sinais evidentes de inflamação, uma inflamação instalada, são os sinais clássicos de dor, aumento de temperatura, né, sensibilidade, enfim, um estado inflamatório, né, evidente, claro, tá? Então podem ser também inflamações crônicas, né, porque o processo de degeneração crônico, mas não é disso que a gente fala no processo saúde e doença relacionada à inflamação crônica. Esses estados de inflamação crônica relacionados principalmente à obesidade, à insuficiência de exercício físico, são inflamações sem sinais evidentes. São inflamações que a gente chama de inflamação subclínica. Quer dizer, tá? não dói. Não dói, não tem nada, a pessoa não sente nada. Por isso que é aquela velha máxima que a gente fala, não existe sedentário saudável e não existe obeso saudável. Tá? Meus exames estão normais. Não, você é um sujeito inflamado. Ele não sente nada. Não sente nada, não sente dor, não sente desconforto, não sente nada. Como e de repente tem um desfecho. Não se descobre. Nossa. É o estado que predispõe, tá? Entendi. Então o que a gente sabe em relação a essas inflamações crônicas subclínicas? Elas são processos que vão acontecendo relacionados ao nosso metabolismo, relacionados aos nossos processamentos, né? Ao nosso acúmulo de gordura, perda da composição corporal, que faz desbalanços hormonais, desbalanços nos processos intestinais, né? E aumenta uma situação que a gente chama de desequilíbrio redox. Nosso corpo, ele funciona em agressões oxidantes, quer dizer, ele meio que queima, oxida, desgasta, e estímulos antioxidantes, tá? Que são situações que controlam esse agravo, tá? A oxidação mais comum, que é, por exemplo, um portão no tempo, né? Que é o processo de oxidação, de degeneração, é envelhecer, enferrujar. Nosso processo de envelhecimento é uma oxidação, tá? É um estresse oxidativo, tá? Então essas inflamações acontecem nesses processos. Então, na obesidade, a célula de gordura, ela vai gerando esses estímulos oxidativos com o passar do tempo. A pessoa não sente nada, absolutamente nada. Mas isso faz ela envelhecer mais precocemente, faz ela ter o risco de perder a sensibilidade à insulina e desenvolver um diabetes ou um pré-diabetes. Faz ela acumular mais gordura, faz ela ter desbalanços hormonais, aumentar o risco de doenças cardiovasculares, né? Aumentar as queixas gastrointestinais dela com o passar do tempo, processos que não absorvem o nutriente. Aí, por exemplo, sinais pouco claros, assim, mas que a gente acaba vendo em exames laboratoriais, por exemplo, ele tem um déficit vitamínico, tem uma queda de vitamina B12 de repente, né? Então, não tem sinal evidente essas inflamações crônicas. Você não descobre, não tem exame, né? Eventualmente a gente tenta, em algumas situações mais específicas, pedir lá um exame, por exemplo, que chama proteína C reativa ultrassensível, PCR ultrassensível. Né? Que em algumas situações a gente consegue detectar, e quando tem elevação a gente sabe que essa pessoa está com uma iminência de risco cardiovascular importante, risco de AVC, risco de infarto agudo do miocárdio. Mas em geral a gente não pega essa situação, elas realmente são subclínicas, inclusive nos exames laboratoriais, tá? Então a gente sabe que são condições que predispõem esse estado pró-inflamatório, né? Então essa motivação veio a respeito de um post, né, que a gente acabou fazendo no final de semana, chamou a atenção do Márcio, mas é importante deixar claro,
Não dá para esperar sentir. É diferente, por exemplo, o sujeito tem uma inflamação crônica na articulação. Isso já tem a degeneração instalada. Ele tem uma artrose, a artrose solta um pozinho lá, uma areinha dentro da articulação, aí dá dor crônica no joelho. Isso é uma inflamação crônica evidente, clínica, tá? Isso já está instalado, não vai mudar nada. O hábito não vai mudar nada. Ele vai fazer uma artroscopia lá, vai tirar os farelos lá, tirar o resto, depois dá um tempo vai piorar de novo, já está instalado esse processo inflamatório de desgaste. Já é envelhecimento, tá? O que a gente está falando dessas situações subclínicas é que com alterações do estilo de vida, que é essa a motivação do post, né? Como o estilo de vida pode controlar essa situação? Eu aumento esse equilíbrio antioxidante e evito esses processos degenerativos. Quais são esses processos degenerativos? Primeiro, envelhecimento precoce. Segundo, doença cardiovascular. Terceira, doença neurodegenerativa, Parkinson, Alzheimer, quadros demenciais. E quarto, que eu agora me perdi minha contagem, mas não menos importante, muito importante na sociedade atual, câncer. As pessoas falam, nossa, por que tem tanto câncer agora? Sim, facilitou o método diagnóstico, mas quantos processos oxidativos a gente está submetido? Estresse crônico no trabalho, fadiga crônica no trabalho, mau sono, má higiene do sono, celular, tela o tempo todo, má alimentação, né? Falta de alimentos naturais, ultraprocessados, tal, inatividade física ou insuficiência de exercício físico, né? Então são todas situações pró-inflamatórias que geram essa inflamação crônica com um desfecho que a gente sabe, é evidente, né? Aumenta muito a frequência dessas doenças que eu listei. E como prevenir isso? Fazendo hábitos saudáveis, né? Alimentação saudável, balanceada, principalmente focada em alimentos mais naturais, né? Quando eu não tenho uma meta específica na composição corporal, eu quero ter saúde, isso não é muito difícil de obter essa informação. Começa pela salada, né? Enfim, faça um prato balanceado, colorido, né? Com múltiplos nutrientes, não foque num nutriente só. Geralmente a gente vê muitas alimentações agora, particularmente com o preço das proteínas de origem animal lá na Casa do Chapéu, a gente vê aquele prato preferencialmente carboidrato, né? Feijão com macarrão, arroz com macarrão com não sei o que lá, tudo tira a proteína animal, mas a proteína é fundamental para manter uma composição corporal, então um balanceamento nutricional, boa qualidade do sono, higiene do sono, né? As pessoas às vezes pensam em hipermedicar o sono, mas poucas situações dependem de medicamento para o sono. Hábito saudável relacionado ao sono, né? Então, não tomar café depois de um determinado horário se a pessoa tem mais sensibilidade, evitar tempo de tela, evitar hiperestímulo antes de dormir, né? Procurar ter uma condição adequada de quarto, luminosidade de quarto, diminuir estímulo luminoso, né? E exercício físico, né? Então, é o dia da atividade. Você vê, olha o grau de problema social que a gente vive, né? A gente tem que ter um dia mundial da atividade física. Como eu sempre reforço aqui, embora muitas pessoas usam como erro, como sinônimo de exercício físico, atividade física não é exercício físico. Atividade física é subir e descer a escada, é não usar o controle da televisão e apertar o botão, é evitar o elevador, é andar na rua. Atividade física não é regrada. Atividade física, qualquer contração muscular que leve a gasto energético. Sentar e levantar da cadeira é uma atividade física. Por isso que existe as campanhas, o mexa-se, levanta a bunda do sofá, né? Existe aqui, eu tenho uma campanha famosa em São Paulo, como que é tipo 10 minutos, é alguma coisa assim, sabe? Use 10 minutos para andar, faça qualquer coisa. Porque nós vivemos um momento de insuficiência de atividade física. Olha o grau do absurdo. A tecnologia levou a gente a ficar sentado o dia inteiro. Não é insuficiência de exercício físico. É insuficiência de atividade física, de contração muscular. O homem facilitou a vida, mas tanto a vida, a saúde. Exatamente. Quer dizer, a tecnologia ela é muito bem-vinda, mas ela não pode te neutralizar das demandas diárias, né? É a sua demanda evolutiva, de caçar pela comida, né? De ter que se movimentar, né? E não simplesmente ficar dentro de um quarto, sem luminosidade solar, sem exposição, sem gerar gasto energético. Exato. Tem um contraponto em tudo isso. Olha que interessante. Da mesma forma que o homem parou de ter atividade física, né? Que ele se acomodou numa poltrona, ele acelerou a sua atividade mental. Ele não consegue mais se desconectar. É importante, da mesma forma que você precisa se movimentar o corpo, você deixar de movimentar um pouco o cérebro. Eu hoje
cedo, hora que eu tava vindo para cá, eu quero tomar essa atitude lá em casa, eu, minha esposa e minha filha. Eu quero por 5 minutos todos os dias, nós 3 nos sentarmos em algum lugar, desligar tudo e fechar os olhos e ficar só respirando, como o Márcio tanto diz, que antes de tudo respire. A gente não consegue mais se desconectar, você reparou? Verdade, é verdade. Você está todo o tempo conectado a alguma informação, mas também algum pensamento. Dessa E hipertecnologia. isso também faz com que do Estresse outro crônico. lado você esqueça o corpo e só trabalha menos. Com certeza. E aí na verdade é um trabalho desfavorável da mente, né? Porque isso não é um trabalho para longevidade. Essa hiperatividade, esse hiperestímulo mental, principalmente em tela, ele não leva a um hipertrabalho cerebral, por exemplo, como fazer palavra cruzada. O grande problema é a gente entender que isso é danoso, né? Esse hiperestímulo e essa hiperconexão, ela não é vantajosa. Ela não está te estimulando a atividade cerebral, ela está te emburrecendo. Você não sabe um número de telefone, você não consulta um mapa, você não consulta nada. Quer dizer, você atrofia a sua capacidade de fazer conexões e fazer associações mentais. A gente tá quase igual esses personagens do ódio. Exatamente, é basicamente isso. Você fica lá na cadeira, a cadeira te gera saúde, te gera alimentação, te gera a tela tudo. na frente. É uma coisa muito bizarra. Eu não quero assustar ninguém, não. Mas tirando o Jô Soares e o ex-ministro Delfim, eu nunca sepultei nenhum idoso obeso. Idoso mesmo, cara com bastante idade, difícil. Cara com 80 anos, difícil. Gordo, vamos dizer, vai. Muito difícil. Eu nunca vi. Eu nunca sepultei. Geralmente ele fica ali na casa dos 60 anos no máximo. Então eu não quero assustar ninguém, mas é uma realidade. É uma realidade. Tira o Jô Soares e tira o ministro Delfim, que tinha um cuidado, né, diferenciado. Fora isso, tudo foge à regra, mas a gente sabe que é um grande fator de risco. Por isso que eu volto a reforçar. Isso são aí, Borgato, fica esperto, Borgato. Muito, né? Eu sou gordinho, mas sou saudável, porque meus exames são normais. Não dá pra gente titular essa agressão inflamatória crônica com exame laboratorial. Isso é um estado que acontece em ambiente celular. Agora, esse indivíduo obeso, particularmente o obeso sedentário, né, ele tem tanto estímulo oxidativo que ele morre precocemente de câncer, ou ele tem uma qualidade de vida muito ruim por conta de uma neurodegeneração, uma doença neurodegenerativa, um quadro demencial precoce, um Alzheimer, um Parkinson, depende de cuidador e acaba também tendo um desfecho desfavorável em saúde, ou ele morre de doença cardiovascular, né? Por conta digamos assim, esse depósito de gordura acelerado nas artérias, então ele acaba também tendo um AVC, um infarto do miocárdio, alguma alteração para arritmia cardíaca e acaba, morreu tão jovem. E como mudar isso? Porque assim, com os hábitos. Então, é simples, não é difícil. Essa mudança, Márcio, a gente está buscando, olha que o grau do absurdo, a gente está buscando como mudar isso. É a segunda vez que tem essa pergunta. E eu já falei, é hábito. É a coisa mais democrática que tem, não é medicamento, tá? Agora, veja como é doentia a sociedade. Ao mesmo tempo que a gente tem essa preocupação com hiperatividade de estímulo, hiperconectividade, a gente pensa em medicar isso. Eu recebo muita demanda. Nossa, eu preciso ficar mais produtivo. Eu tenho muita demanda de trabalho. Eu preciso ficar mais produtivo. E aí volta naquela situação de que o básico bem feito não é feito, que é uma boa qualidade de sono, uma vida regrada em exercício físico, uma boa qualidade de alimentação, mas o sujeito quer medicar a libido, quer medicar a produtividade, o que gera impacto no sono, aí ele medica o sono, o que obviamente cronicamente, porque estimula de um lado e deprime do outro, ele leva um quadro depressivo, aí ele precisa do remédio para cuidar da depressão. Consequentemente é um para dormir, um para acordar, um para sorrir, um para viver, um para trabalhar. Você entende? Então isso leva o quê? Hipermedicação da sociedade. E essa hipermedicação acaba levando o quê? É o estresse crônico, a envelhecimento precoce, ao dano oxidativo. Então não tem que buscar o complicado no simples. O simples, o que muda essa evolução? O que muda a evolução é ter hábitos saudáveis, sim, mudança de estilo de vida. A gente tem todos os guidelines, todas as recomendações de todas as sociedades internacionais para tratamento da doença crônica, hipertensão arterial, diabetes, pré-hipertensão, pré-diabetes, obesidade. Mudança do estilo de vida. Mas veja, como tá assim, tem os memes, dá pra Ellen achar aí também, a fila da mudança do estilo de vida e a fila do medicamento.
A fila da mudança de vida tem 2 gatos pingados lá. A fila do medicamento é gigante, né? A fila do emagrecimento saudável é pequena. A fila do Mounjaro é gigante. Agora, o Mounjaro é uma situação muito interessante, por exemplo, para obesidade? É. A gente tem estudado, além de ser uma via de... Óbvio, ele sozinho não vai fazer nada. É o que eu falo, não existe o uso desses medicamentos sem musculação. Não existe. A maior guideline que existe, a maior revista, que chama de Diabetes Care, revista internacional de diabetes, já fala. Não existe, não tem como. Porque a perda de massa muscular é muito grande e o reganho de peso é muito grande. Com qualquer dessas drogas, com a semaglutida, que é o Wegovy, o Ozempic ou a tirzepatida, que é o Mounjaro, não tem como não fazer musculação. E não é qualquer exercício, é musculação. Tá? Tem que fazer. Mas é revolucionário? É, porque a gente tem estudado agora a ação da tirzepatida no adipócito, na célula de gordura. E ele é um modulador inflamatório da célula de gordura. Ou seja, ele diminui a inflamação subclínica. Então, além de... Olha lá, essa daí mesmo. Remédios e cirurgias, a fila é gigante, e a mudança de estilo de vida a gente não tem, né? A gente não tem. Então, é você propõe para a pessoa, seu colesterol está elevado, se comer melhor, melhora, né? Aí, não, mas a minha família é assim, não tem um remédio para tomar? Só que, por exemplo, se estuda bastante a interferência, principalmente das primeiras gerações desses remédios para o colesterol, na qualidade do sistema nervoso central. Porque essa inibição da produção do colesterol, por exemplo, uma simples, entre aspas, simples simvastatina, é parar de produzir o colesterol endógeno. O colesterol, ele faz todas as nossas membranas celulares, inclusive dos nossos neurônios. Ele faz a membrana da célula muscular. Por isso que algumas pessoas que tomam, principalmente as primeiras gerações das estatinas, elas têm dor muscular, têm dor na perna. Não consegue tomar porque tem dor. A gente tem que monitorizar uma enzima de lesão muscular quando dá esse medicamento em altas doses para o paciente. Tá? Pode diminuir, por exemplo, os nossos hormônios anabólicos, e não só os anabólicos, os moduladores inflamatórios, por exemplo, os corticoides, os corticosteroides, os hormônios da adrenal e os hormônios sexuais, estrógeno, né? Testosterona, enfim, eles vêm do colesterol. Eles são, né? Quando a gente fala em esteroide, a gente fala em éster, e éster de colesterol. Então a gente está inibindo o colesterol que poderia estar sendo destinado, por exemplo, para a síntese dos hormônios sexuais, né? Então a gente hipermedica um troço que poderia ser corrigido muito bem com mudança de estilo de vida. E a gente terceiriza a não mudança de estilo de vida pelo medicamento, porque controla, o valor laboratorial controla, mas a inflamação subclínica não. Gente, o que deu para perceber em tudo isso é o seguinte, né? O ser humano quer a vida facilitada, né? E ele encontra o caminho, é o caminho que vai prejudicar, vai facilitar momentaneamente, mas vai prejudicar a sua saúde a médio e longo prazo. Sabe que eu ouço bastante de alguns obesos com mais, óbvio, isso é assim, eu já falei isso pro Loreu, quanto mais poder aquisitivo e acesso à informação a pessoa tem, mais fácil de ser enganada ela é, por incrível que pareça, tá? Então eu ouço muito de, inclusive, amigos meus que tiveram um emagrecimento absolutamente artificializado por todos os lados, que falam assim, eu não preciso fazer mudança de estilo de vida. Se a tecnologia existe, por que eu não vou usar? Entendeu? Porque então é o resultado da magreza, mas não o que está acontecendo por dentro. Então realmente a gente está vivendo uma sociedade de por fora bola viola, por dentro pão bolorento. E voltamos lá no início dos tempos aí desse ditado. É isso que a gente está vivendo, né? Então é o resultado estético, o que se vê, mas como está funcionando os processos e como a gente reforçou bastante, boa parte são processos metabólicos, microscópicos, que a gente não vai ter uma evidência clínica, o desfecho já é previsto e já é sabido. Quer dizer, não é porque emagreceu que controlou o processo, continua sedentário, ou continua com insuficiência de exercício físico. Consequentemente, tem esse desbalanço oxidativo. Consequentemente, está mais vulnerável a câncer, está mais vulnerável a doença degenerativa e desfecho cardiovascular. Doutor Rodrigo Gibim, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Até a próxima. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.